Em Ciências Humanas, essa semana, nós vamos trabalhar a unidade 2 da apostila de Ciências Humanas. Então, a gente vai lá na página 32 e vamos trabalhar sobre o tempo e o local em que vivemos. Então, aqui na página 32, vocês podem observar uma professora dando aula e mostrando o calendário, um menininho esperando na sala do dentista para ser atendido, e ali ele tem um reloginho de pulso, fica no bracinho dele, e um reloginho de parede. Na próxima página, que é a página 33, a gente pode ver as crianças brincando, e embaixo uma festa tradicional, né, que parece ser uma festa junina. Então, a gente vai refletir um pouquinho, mais para vocês pensarem sobre essas questões aqui abaixo, ó. Quais atividades você faz ao longo do dia? Então, para vocês pensarem, o que você faz durante o seu dia todo? E durante a semana, quais são os seus compromissos? Eu sei que a gente está em época de pandemia, né? Na quarentena, agora a gente não tem, assim, uma rotina regradinha como antigamente. Antes a gente pode até pensar que a gente acordava, ia para a escola, chegava da escola, almoçava, fazia uma outra atividade, assistia TV e tinha um ou outro compromisso. E agora? Como está sendo a nossa semana? Vamos pensar como era antes e como está sendo agora. Depois, como as pessoas se organizam suas atividades do dia e da semana? Então, geralmente, como que as pessoas se organizam durante o dia? De tal horário, eu preciso almoçar, preciso tomar café. Nesse horário, eu preciso já estar no meu trabalho. Nesse horário, eu preciso fazer tal coisa. Então, como será que as pessoas fazem isso? No que geralmente elas olham, elas consultam para, por exemplo, marcar um médico, para agendar alguma consulta, enfim. Em sua cidade, ocorre alguma comemoração ou festa tradicional durante o ano? Então, em épocas normais, vamos pensar assim, o que a gente geralmente comemora aqui na cidade de Catanduva, que vocês podem recordar? Eu me recordo do carnaval, que antigamente era feito nas ruas, mas hoje a maioria é feito em clubes. De comemoração tradicional da cidade, eu acho que era mais isso, né? O carnaval, o aniversário da cidade, que geralmente tinha desfiles. E aí vocês vão perguntando pro pai, pra mãe, pra ver se ele recorda mais de alguma outra coisa. E aqui perguntando quando ela acontece, então, geralmente o carnaval é fevereiro, março, né? Aniversário da cidade, 14 de abril. A gente pode pensar também, que agora me veio aqui, sobre o Natal, que geralmente é em dezembro, né? E tem desfiles de Papai Noel de bicicleta na nossa rua, na Rua Brasil. Desce alguns caminhões da Coca-Cola. Então, varia também de ano para ano, mas geralmente é comemorado alguma coisa nessa época. Na sua cidade tem datas importantes? Quais? Então, uma eu já falei, que é o aniversário da cidade. E aí a gente pode tentar recordar algumas outras, como o padroeiro da cidade, que também chega a ser feriado, que é dia 8 de agosto. E aí a gente pode pensar em algumas outras mais, que aí vocês vão tentando recordar, tá bom? Esse aqui é mais pra gente pensar e refletir um pouquinho, colocar a memória, ativar um pouquinho a memória, tá? Colocar ela pra funcionar. Bom, na página 34, aí vem pra gente resolver. Como você imagina que as pessoas mediam o tempo antes de existir os relógios que conhecemos hoje? Então, como que vocês imaginam? Essa resposta é uma resposta pessoal. Mas, como sugestão,
a gente pode imaginar o quê? Que sei lá, que as pessoas mediam o tempo através do sol, contando as luas, né? Conforme iam passando as noites, elas iam contando as luas. Podiam, como elas faziam desenhos nas cavernas, nas grutas, enfim, podiam riscar as cavernas para contar os dias, né? Pode ter diversas possibilidades. Aí vocês vão pensando aí como será que elas faziam antes de existir o relógio, que hoje a gente faz tudo na base do relógio, né? É o que manda no nosso tempo. Mas e antes, como será que era? Na 2, está pedindo para a gente observar essas imagens aqui e ler os textos que estão ao lado, que vai acompanhando cada uma. Então, na primeira, está falando sobre o relógio de sol. Então, como que ele é conhecido, né? Quando ele foi criado, onde ele foi utilizado e tudo mais. Então, vocês vão ler o textinho aqui do lado. Depois está falando sobre a ampulheta, também como ela foi criada, onde ela foi criada, como que ela funciona. Depois sobre o relógio de bolso, e também onde ele foi criado e tudo mais. Aí, lá na letrinha A, tá pedindo para vocês dizerem se vocês conhecem esses objetos. Se vocês conhecem o relógio de sol, se alguém já viu, coloca lá que sim. Ou a ampulheta, ou o relógio de bolso, se vocês já chegaram a ver pessoalmente, coloca sim. E depois vem perguntar se algum deles é usado no nosso dia a dia. E aí vocês vão pensar e colocar. Seria uma resposta pessoal também, né? Mas, como sugestão, eu colocaria não, né? Porque são objetos antigos, né? Já são objetos muito velhos. Eles eram usados antigamente. Então, eu acredito que a maioria de vocês nem nunca ouviu falar ou não conhece. Mas aí a resposta vai de cada um. E aí, perguntando se é usado no nosso dia a dia, então eu colocaria que não também. Por ser objetos antigos, a gente não utilizou ainda, né? E porque hoje a gente tem outras formas de medir o nosso tempo. A gente usa relógio de pulso, relógio de parede, que são os relógios de ponteiros, né, que a gente fala. Mas também a gente usa relógio digital. E a maioria hoje vê as horas, sabe aonde? No celular. Então, dificilmente a gente vai encontrar por aí uma ampulheta ou para medir, né, o tempo, o relógio de sol ou mesmo até o relógio de bolso, né? Bom, na B é para vocês lerem, então, os textos que estão acompanhando cada um e anotar aqui na tabela. Então, por exemplo, no relógio de sol, quando ele foi criado? Lá no texto está falando que ele é conhecido há milhares de anos, mas não tem exatidão quando ele foi criado. Então, por isso que está até esse risquinho aqui, porque não tem o período certo que ele foi criado. Então, a gente vai deixar assim. Onde foi utilizado? Então, a gente viu que ele foi utilizado pelos povos egípcios. Como funciona? Ele projeta a sombra do sol. E como que ele marca o tempo? Muda conforme o dia passa, marcando as horas, tá? Então, esse seria o relógio de sol. A mesma coisa para a ampulheta. Quando foi criado? Então, lá no texto está falando quando ela foi criada, onde que ela foi utilizada, como que ela funciona e como que ela marca o tempo, tá? A mesma coisa para o relógio de bolso. Quando ele foi criado, onde ele foi utilizado, como que ele funciona e como ele marca o tempo. Beleza? Então, é isso por essa semana, pessoal. Beijo, até mais!